Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria encerrarmos o nosso domingo, finalzinho de domingo, com esse encontro espiritual. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e, como todos os domingos, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso encontro marcado. Abrimos nossos lares, convidamos Jesus e fazemos o nosso Evangelho no lar. Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos, cumprimentamos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. De repente vai ter mais ainda, mas por enquanto já dá para a gente fazer esse encontro. Então, amigos, vocês que estão chegando, que vão chegando devagarinho, vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, lembrando a importância de colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final do nosso Evangelho no Lar, nós vamos receber o passe oferecido pelos benfeitores espirituais. Então, mesmo aqueles que vão nos assistir depois, façam isso também, com muita fé, com muita confiança. Coloque o seu copo, a sua garrafa de água. Participem com o coração aberto, com essa sintonia para receber. E tenho a certeza de que serão beneficiadas. Boa noite, Mariana Fosati, Niva de Ziaduque, José Roberto Araújo, nossa querida Regina Carojo, Dona Adélia, boa noite também. Boa noite para o nosso neto amado, nosso Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Luiz Felipe, diretamente lá do Rio de Janeiro, e a gente aqui morrendo de saudades desse neto tão especial, do nosso primogênito. Então, Luiz Felipe, esteja aqui agora, nesse momento, nessa grande corrente de amor, de fraternidade, de esperança. Amigos, faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos o nosso Evangelho. Então, nós vamos aproveitar para lembrar a importância do Evangelho. Para vocês que nos assistem todas as semanas, que acompanham conosco, já sabem. Mas a gente sabe que amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, alguém pode estar nos assistindo e perguntar: por quê? Para que fazermos o Evangelho no Lar? Boa noite, Rita de Cássia, Geraldo Rodrigues. Então, amigos, o Evangelho é um momento especial. Imaginem, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, convidamos o nosso governador espiritual para estar conosco. E o Evangelho é um fortalecimento para o nosso lar, para as nossas vidas. Nós criamos uma proteção, uma barreira fluídica em torno do nosso lar. Mas não é somente o nosso lar que é beneficiado, porque neste momento, outros lares também, essa energia de amor, ela vai se espalhando, vai envolvendo todo o nosso planeta. Imagine se todos fizessem o Evangelho no lar. Como seria importante? Provavelmente o nosso planeta já não seria mais de provas e expiações. Boa noite, Henrique Relieves, Luciene Ferreira, sejam muito bem-vindos. Então, amigos, quem desejar, pegue o seu Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 3, hoje, salvo engano, Roberto vai confirmar, mas nós vamos dar continuidade, capítulo 3, no item 11. Está correto. Porque a semana passada... no item 9, né? Não, ainda item 9... concluindo o item 9. Isso. Concluindo o item 9. Então, abram aí seus evangelhos, quem desejar. São exatamente 20 horas. Boa noite, Sueli Reis, seja bem-vinda. A vovó Eudócia e o vovô Arnaldo
provavelmente nem vão conseguir participar hoje, porque é muita emoção com esse bebezinho aí tão especial. Mas vamos, se não tiverem presenciais, provavelmente vão estar nessa sintonia. Então, amigos, vamos fazer o Evangelho. Vamos envolver, inclusive, o pequenino Daniel, porque desde bebezinho, desde o ventre materno, nós já vamos envolvendo o espírito nesse clima de vibração amorosa, de paz, de harmonia. Então, vamos iniciar pegando aqui o nosso livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O meu neto está dizendo, a imagem está muito boa. Vocês estão esbeltos, até só a imagem mesmo. Falo por mim, o Roberto não, o Roberto está ótimo, mas eu estou um pouquinho menos esbelta do que o Roberto. Boa noite, Valdecir Lima, seja muito bem-vindo. Então, vamos abrir aqui o livro Vinha de Luz. Abrimos aqui na mensagem 130. A mensagem 130, amai-vos. E é uma passagem que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículos 18. O evangelista nos ensina: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículos 18. Emmanuel nos diz: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. Vejam, amigos, o título da mensagem é Amai-vos. E o que o benfeitor vem dizendo? Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. E Emmanuel diz: nós não vamos fazer nenhuma distinção, simplesmente vamos amar. E prossegue o benfeitor dizendo, e o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Mensagem belíssima, profunda, porque o benfeitor, inclusive Emmanuel, engloba todos nós, encarnados e desencarnados. Então, ele diz que esse amor não tem seleções, conveniência, condições, nada, privilégios, não pede o afastamento dos maus. E ele diz: amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, amigos, com muita paz, com muito amor, nós vamos sentindo a presença dos emissários divinos,
que estão agora junto conosco. E nós pedimos, Senhor Jesus, nos envolva com a tua proteção, com a tua paz. Ensina-nos, Senhor, a amar da forma como deveríamos, porque nos dissestes há 2000 anos para nos amar, como vós ama a cada um. E nessa noite, dando início a mais esse encontro espiritual, a mais esse evangelho no nosso lar, nós pedimos, toca os nossos corações, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, boa noite, Sandra Fernandes, seja muito bem-vinda. O Roberto vai, então, iniciar o nosso Evangelho no Lar, o capítulo 3, e como a semana passada o item 9 era um item um pouco extenso, nós ficamos de concluir hoje esse item tão importante que fala sobre os mundos inferiores e mundos superiores. São as instruções dos espíritos. E nessa mensagem que nós vamos concluir hoje, é interessante porque no item 8, item 9, item 10, 11 e 12, Allan Kardec ele fez um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Todos aqueles espíritos que se manifestaram através dos médiuns e que Allan Kardec aproveitou para organizar a doutrina espírita, ele faz um resumo do ensino desses espíritos superiores nesses itens de 8 a 12, que fala sobre os mundos inferiores e mundos superiores. E o Roberto vai agora concluir o item 9. Muito obrigado, Leila, queridos amigos e amigas, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco sempre. E, sobretudo, nos dias em que nós abrimos para essa confraternização, em que nosso convidado especial, nosso Mestre Jesus, se manifesta em nossos corações. Então, hoje nós vamos dar continuidade, lá, relembrando no capítulo 3, do Evangelho, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Importante frisar, conforme está lá no texto, Evangelho do meu Pai. Jesus nunca se referiu a ele como Deus, mas se referia como meu Pai. Na semana anterior, a Leila já lembrou, nós estávamos falando sobre o item 9. Nós não concluímos, né, Leila? Então, concluímos. Sim, concluímos. Não concluímos, não. Ficou faltando um pedaço. Então, por favor, me ajuda aqui, porque... Você pode voltar desde o início, se você estiver localizando aí, para fazer um rápido resumo, para que a gente possa lembrar. Porque, boa noite, minha xará, direto também do Rio de Janeiro. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Ok, como o nosso tempo é muito enxuto, Leila, eu vou fazer o seguinte. O parágrafo anterior ao que nós vamos dar continuidade, é o que eu vou ler. Ele diz assim: em lugar de semblantes descorados, está se referindo a essas novas moradas, né? Ou as moradas superiores. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou a auréola dos santos. Aí nós concluímos. Então, na continuidade, o benfeitor diz assim: a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos
e curta ou quase nula é a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Ô, Leila, só para recordar que nós vimos também na série André Luiz, um dos livros que fala sobre a vida em Júpiter, você se lembra? A infância em Júpiter, comparativamente a nós, de quanto tempo seria? Eu recordo que na Revista Espírita, Revista Espírita, de Allan Kardec, porque a Revista Espírita ela foi publicada desde janeiro de 1858 até março de 1869, mensalmente, quando o nosso codificador desencarna. E ali, numa daquelas revistas, que eu não recordo o ano, ele fala tanto com relação àquilo que o Roberto acabou de ler, que a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Então, eles dizem que, enquanto aqui nós levamos, até a gente atingir a idade adulta, né, hoje, inclusive, às vezes diz assim, até 30 anos ainda é adolescente. Mas vamos nos basear aí na lei, pelo menos até 18 anos, para se atingir uma idade adulta. E nesse planeta, nesses planetas mais evoluídos, o espírito ele encarna e ele atinge a fase adulta em poucos meses. Por outro lado, Kardec vem dizendo aqui esse desenvolvimento, né, através dos benfeitores, orientadores. Esse desenvolvimento dos corpos é muito rápido, então essa infância é quase nula. E você fala também, né, isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Então, eles ali também, na Revista Espírita, fala que a média de vida é em torno de 500 anos. 500 anos, enquanto aqui no nosso planeta, na atualidade, tem países com mais dificuldades, que a média de vida ainda é muito curta, e mesmo esses países que já conseguiram uma maior condição tecnológica, enfim, né, de alimentação, de tudo, às vezes a média é 70, 70 e poucos anos, até imagine, 500 anos, mas não é 500 anos como um esqueleto ambulante, são 500 anos de vida produtiva. Por isso que eu quero viver pelo menos até os 120, e agora eu já estou pensando até em 150. Que Deus abençoe. Eu acho que é válido, né? Afinal de contas, se esses países, esses planetas vão até 500. Mas são os planetas superiores. Tá? Lembrando que nós sofremos a influência da matéria e com muita intensidade. Agora, eu registro com especial atenção quando eles nos esclarecem que, ou seja, os espíritos lá, isentos de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Porque o que nós aqui nos consome mais? Os cuidados, né? Os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação, com o dormir, a higiene do sono, e vai por aí. E as angústias que nos levam a ansiedades e que, se não tratado devidamente, transforma-se em depressão. Daí porque a vida é proporcionalmente, a nossa Terra é muito mais longa. Então, vamos adiante. Ainda diz assim, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Viu, Leila? Por isso que na Terra não dá para espichar muito. Então, há uma proporcionalidade entre a chamada longevidade, vivermos muito, conforme o grau de adiantamento destes mesmos mundos. Exemplificativamente, falamos de Júpiter, que está no nosso sistema solar, embora existam outras moradas.
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Ou seja, lá as pessoas receiam menos a morte do que aqui. Né? E longe de causar pavor, ela é considerada uma transformação feliz. E por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Que muitas vezes o que nos martiriza mais é essa dúvida. Como será? Quando? E de que forma? Né? Então nós nos angustiamos muito por isso. Já então lá isso não ocorre. Tudo bem, Agora né? é importante nós pensarmos, porque às vezes a gente fica tão desanimado, dependendo do momento, das notícias, das coisas que a gente presencia. Esses dias mesmo eu brincando com o meu filho, porque falando com ele pelo telefone, dizendo, nossa, mas eu estou cansada, fiquei doente, fraturei o pé, mal acabei de fraturar o pé, não comecei nem a fazer a fisioterapia, aí já pego Covid, aí estou cansada disso. Agora eu quero esperar um tempo para retornar, porque, de acordo com alguns estudos, inclusive, tinha um delegado, não sei agora como ele está, nem se ainda está encarnado, mas do sul do país, que, de acordo com as pesquisas que ele fez espírita, nós reencarnamos em média, a cada 250 anos. Então, falando com ele, ou eu quero demorar bastante para reencarnar, porque aí as coisas já vão estar bem melhores, ou quero ir direto para outro planeta. E eu achei muito interessante, porque aí ele falou, não, mãe, calma, tenha paciência, vamos devagar, não é assim. Então, a gente, às vezes, fica meio desanimado, né? Quando vê o planeta com tantas dores, tanta coisa que acontece, porque para Deus, desencarnar faz parte desse projeto divino. Então, não interessa a forma como a gente desencarna. Se foi uma morte violenta, se foi dormindo, como diz, morreu igual um passarinho, isso não importa, porque faz parte dessa programação divina. Mas impacta quando a gente vê como agora, nossa, como o nosso planeta foi, assim, sofreu uma violência através das forças da natureza, não é? Vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e a gente fica angustiado, nós não estamos preparados para essas provas, essas expiações, esse retorno assim impactante. Eu acho que a gente gostaria, como dizem, né? Dormiu e igual um passarinho, aí retornou. E quando chegou lá, como foi feito para Dr. Bezerra de Menezes, milhares de crianças cantando, fazendo a maior festa para o seu retorno. Mas ele tinha o quê? O que Dr. Bezerra de Menezes tinha, Roberto, para ele ganhar essa festa toda quando ele chegou lá? O que você acha que ele tinha? O que ele tinha, né? O que ele teve foi uma dedicação exclusiva a minorar os sofrimentos humanos, a tal ponto que ele disse que se ele não exercesse a medicina tal como ele fazia, ele seria um mero investidor, que cobraria pelo seu serviço como forma de obter retorno pelo investimento feito. Então ele tinha méritos, muitos né? méritos. Ele tinha mérito. E é isso aqui que Kardec, através desses emissários, vai falando sobre a morte. Nesses planetas, eu só vivo 500 anos, ele já está tão espiritualizado como o nosso próprio Chico, aqui nesse planeta, no nível que nós nos encontramos. Mas como ele já tinha uma preparação maior, o retorno dele foi muito tranquilo. Ele sabia, Ivone Pereira sabia. Então, disse, olha, eu quero fazer a barba, porque ele já tinha muita dificuldade, precisava de ajuda, eu quero fazer a barba, eu quero tomar banho, eu quero me arrumar. Ele sabia, então ele tranquilamente ele volta. Mas ele tinha o quê? Méritos. Então é isso que a gente precisa também conquistar cada dia. O que os benfeitores dizem, nesses mundos,
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. É igual a lagarta, né? Se transformando numa borboleta. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. O que vai vir depois? Não existe mais essa dúvida. Que lá predomina a convicção. É o que nós estamos buscando através da lucidez com que a doutrina espírita nos ajuda a encarar os nossos desafios. Né? Na sequência, aliás, eu gostaria de fazer uma parte, uma contribuição com o que a Leila falou, porque esse cuidado que o Chico sempre teve, o Chico é uma referência para nós, muito, a todo instante, em qualquer situação na vida, é uma referência. Ele, então, o cuidado que ele tinha, ele se preparava. Então, o zelo pelo corpo, porque o corpo é um reflexo das nossas conquistas e dos nossos valores. Então, quando ele cuidava do corpo, e aí no estilo assim, estou me preparando para uma viagem, como a gente prepara para uma recepção, né? E ele, então, assim, o fez. Então, lá, e só para fechar, a gente já está fechando aqui, lá nos mundos superiores diz assim, durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la, a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. E lhe consente a livre transmissão do pensamento. Tem algumas palavras aqui, colocações, que eu gostaria de que refletíssemos sobre, né? Porque Kardec irá definir no Livro dos Espíritos o que vem a ser a alma. Então, a alma é o espírito encarnado. Desencarnado é espírito. E encarnado é alma. Ou seja, ligação espírito e matéria. Então, lá a alma, já não tendo a constringir, então, quer dizer o seguinte, lá, embora uma matéria muito sutil, ainda é matéria. Né? E detalhe muito importante também, conforme nos ensinado pelos benfeitores do mundo maior, que diz o seguinte, o perispírito, ele absorve do próprio orbe, planeta, casa planetária, onde irá encarnar, a matéria-prima da qual ele se apropriará para interagir com o corpo, com a matéria que ele estará, então, assumindo. E, então, quando diz que ele também se expande e goza de uma lucidez, o que é lucidez? É uma forma muito ampla de clarividência. Então, o espírito ele não fica restrito a um corpo denso, como aqui na Terra. E daí a facilidade que ele tem para se expandir e até se transportar. Então, transforma-se isso num estado quase permanente de emancipação, que nós já falamos. Só para relembrar, emancipação é uma liberdade relativa da qual o espírito ainda encarnado, ele goza. Aqui nós temos, bem sabemos, a dificuldade dos nossos limites em um corpo muito denso, conforme a peculiaridade da casa planetária em que estamos, que é a nossa Terra. E a transmissão do pensamento. Então, lá a verbalização, a oralidade, ela tem pouco significado, porque eles se comunicam pelo pensamento. E aí as pessoas ainda de perguntar, que é natural que pergunte. Mas e o idioma? O idioma é do sentimento. Porque o pensamento, ele guarda uma sintonia com o sentimento de que ele seja portador. E aquele que o está recebendo, ou que com ele compartilha isso, numa espécie de uma conversação, assimila muito facilmente. Porque muitas vezes as palavras nos traem, mas os sentimentos jamais. Né, e o pensamento tem que ser um pensamento puro. Como já são mundos superiores, as pessoas não têm aquela máscara mais
de acordo com o lugar onde ela está. Ela, o tempo inteiro. Então, ela não vai ter a preocupação de querer esconder o que ela está sentindo, porque é verdadeiro. Não há aquela a falsidade. Então, eles se comunicam pelo pensamento, conseguem saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Mas nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Aproveitando, cumprimentando também a Suzy, seja muito bem-vinda, Suzy. E a outra acho que é Dona Drica, acho que é isso, Dona Drica. Seja muito bem-vinda também. Então, amigos, nós vamos cumprimentando o nosso vovô Arnaldo Reis, seja muito bem-vindo, vovô Arnaldo, que alegria você estar aqui conosco. Um beijo para essa família tão especial, para a nossa querida Eudócia, para a Desirê, para o Daniel, para a família Reis toda em especial. Amigos, então, nesse momento, nós vamos convidar todos vocês, aqueles que sentem neste instante uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, em sintonia, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, mas os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede agora de doação. Os benfeitores se utilizam de nós, ainda espíritos imperfeitos, mas quando nós, com fraternidade, com amor, com desejo de contribuir, nós podemos muito. Jesus disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Então, não sejamos tímidos. Aqueles que sentem que têm condições de doar, boa noite, Fátima, seja muito bem-vinda. Fátima Luiz Alves, saudades, quanto tempo, hein, Fátima? Aquele pãozinho de queijo quentinho, né, nas tardes de sábado. Então, amigos, vamos fazer essa grande rede de doação. Enquanto aqueles que ainda não prepararam o seu copinho de água preparam, nós vamos aproveitar para lembrar, porque sempre quem está conosco já sabe, mas aqueles que porventura vão nos assistir depois, nós temos mais de 1000 vídeos postados no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nesses mais de 1000 vídeos, nós temos o curso de passe magnético, curso de magnetismo, 3 anos de cursos, temos estudos, palestras. Então, temos assim, um material rico. E dentro desse material, vocês podem localizar de uma forma fácil, porque todos são separados em playlist. Tem lá playlist de palestra e por ano e o tema. Então, é de fácil acesso, um material estudo do Espiritismo, 1º e 2º ano. Então, tem muita coisa que nós podemos rever, relembrar. Então, vale a pena. Quem ainda não entrou no nosso canal, entre lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Boa noite, Marta Verso Rosa, seja bem-vinda também. Então, amigos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir essa presença divina em nossas vidas, vamos visualizar o nosso planeta se iluminando. As sombras se dissipam, porque aonde há trevas, aonde há sombras, um simples fósforo rompe a escuridão. As nossas vibrações de amor, de esperança, de fraternidade, rompem as sombras densas e o nosso planeta se ilumina. Nós convidamos todos os governadores espirituais de cada nação para estarem conosco. As suas equipes de trabalhadores se juntam a nós.
e o nosso planeta resplandece. E com muito amor, com muita fraternidade, com muita esperança, nós envolvemos todo o nosso orbe. Vamos vasculhando cada milímetro do nosso globo. Pedindo licença, nós adentramos nos lares, pacificamos as famílias, harmonizamos os lares em conflito, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, juntos com os benfeitores amigos, nós vibramos por todos esses irmãos que desencarnaram no decorrer desta semana, de forma individual ou de forma coletiva, de forma natural ou de forma repentina. E os emissários do Cristo vão acolhendo a cada um, envolvendo de muita paz, de muita harmonia, para que eles possam se preparar para esse novo recomeço. E nós vamos vibrando amor, fraternidade, envolvendo todos os entes queridos que aqui ficaram, dando a cada coração que agora sofre, que chora, que se desespera, vibrações de amor. Suavemente envolvemos cada coração com as suas dores, com seus conflitos, dando a eles a força, a coragem, a fé, a confiança. E os benfeitores vão atuando, trabalhando em nome do nosso emissário divino. E junto às equipes espirituais, nós vamos vibrando, oferecendo do nosso magnetismo para a magnetização das águas, transformando as águas que foram colocadas com esse propósito, para que elas se tornem a medicação adequada para as necessidades individuais. Magnetizando também as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. E nós vamos vibrando por todos os trabalhadores da área da saúde, que de forma ética, séria, honesta, responsável, diuturnamente ausentam-se de seus lares para auxiliar, para aliviar, para consolar, para curar. E nós vamos vibrando muito amor, como nos ensina Pedro, o apóstolo. O amor cobre a multidão de pecados. E confiando em cada mensageiro, em cada benfeitor amigo, nós pedimos agora a presença dos nossos protetores individuais, anjos guardiães que estão sempre a postos, para que eles nos auxiliem, que envolvam os nossos lares, os nossos entes queridos. Nesse momento, os emissários do alto vasculham as nossas mentes e cada um que nos vem ao pensamento será beneficiado. Confiemos.
entregando aos benfeitores amigos o cuidado pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, entregando também aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, aquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho de amor. Nós vamos agora abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos benfeitores que agora se encontram conosco. Sintamos uma energia de amor nos envolvendo, uma chuva de pétalas perfumadas e curativas vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça e suavemente nos envolve, percorrendo todo o nosso ser. E nós vamos sentindo a cura se operando, a cura do corpo, a cura da alma. Nós sentimos agora essa presença divina em nossas vidas e nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, abençoe a nossa semana que se inicia. Conduza-nos sempre, Senhor, pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Dá-nos a força, a coragem e a fé para que possamos perseverar, para que possamos buscar sempre o Teu Evangelho de amor. Com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, e pedindo que possamos estar novamente no próximo domingo participando desse banquete espiritual. Nós vamos encerrando mais esse Evangelho no Lar, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Que bom, amigos. Olha, vovó Eudócia aqui conosco, que coisa boa. Cumprimentando aqui, deixa eu ver. Já foi. Já falei, já
já cumprimentei. Então, amigos, antes de encerrar, quem desejar alguma orientação, um atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, toda terça-feira, encaminho para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu já vou passar o número do nosso WhatsApp, mas antes, lembrando, amanhã, segunda-feira, 20 horas, nós temos pelo Facebook, pelo Instagram, a nossa palestra semanal e terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. Então, anotem aí o número do WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Saúde, paz, uma semana abençoada. E o Roberto também vai se despedir. Então, queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez encerramos aqui. Com a graça de Deus, mas, sobretudo, a direção amorosa do nosso Mestre Jesus, mais este encontro. Que a semana que se avizinha possa ser também plena de realização no campo individual, familiar e, sobretudo, no equilíbrio das nossas emoções. Paz a todos e que a próxima semana, nesse mesmo horário, nós possamos nos reencontrar, com a graça de Deus. Até lá. Eudócia, manda foto depois no privado aí para a gente ver esse neto lindo. Queremos participar também. Aqui está cheio de vovô, de vovó e de titio curtindo esse momento sublime. Boa noite também para todos vocês, a nossa querida Rita, Inês, todos desejando uma ótima semana. Muita paz. Até amanhã com as bênçãos de Deus.